Fala pessoal, estamos aqui com mais um Wavecast. Meu nome é Jean Santiago. Meu é Vitória Torres. E estamos aqui com ninguém menos do que o nosso pastor Lucas Reis. Uau! E hoje a gente vai conversar sobre leitura bíblica. Caramba! Bom tema. E todos os temas que estão em volta disso. Certo. Prazer, uma honra estar com vocês. Cara, acho que isso é um assunto constante, principalmente no início do ano. Agora a gente já tá caminhando no ano, né? Mas no início do ano acho que todo mundo planeja ler a Bíblia toda. Ou todo mundo tenta implementar mais leituras, tenta ler mais livros. Essa é sempre uma grande meta no início do ano. Todo mundo começa a ler Gênesis, estudar a vida, tá? Geral lendo Êxodo no início do ano. Mas com o passar do tempo parece que as coisas se perdem um pouco. E geralmente a constância é um grande problema, desde que o mundo é mundo. E a gente sabe também que é um problema para nossa geração. A gente simplesmente diminuiu o ritmo de leitura ao longo do tempo. Todos nós, como a população, né? Hoje em dia a gente tem tudo no celular, a gente quer um entretenimento rápido, a gente já abre o celular e dificilmente a gente para ler um livro. Só que acontece que a Bíblia é um livro. E aí a gente não pode ignorar, né, de fato, por completo esse hábito de leitura. Então eu queria que você falasse um pouco como é que é para você essa questão de manter o ritmo da leitura constante. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. E eu queria saber para você como é que é esse dia a dia com a Bíblia. Tá certo. Eu me lembro que quando eu era adolescente, bem mais novo, isso acontecia algumas vezes, de eu começar o ano naquele propósito, eu vou ler de Gênesis, Apocalipse, e nos primeiros meses até seguir a sequência Gênesis, Êxodo, e quando a gente vai avançando na Bíblia, a gente se depara com passagens difíceis, às vezes que demandam um trabalho maior na leitura, nem sempre a gente tem um conhecimento para entender com profundidade o que o texto quer dizer, e aquilo pode se tornar um pouco cansativo. Mas ao mesmo tempo, eu vi como Deus trabalhou na minha vida para não só eu buscar o conhecimento que me permitiria ter um contato melhor com a Bíblia, mas também de crescer no relacionamento com Ele e de, nesse crescimento, ter um momento com a palavra como algo indispensável. Então, o que eu vi na minha vida, a partir desse tempo da adolescência, em que eu identificava essas mesmas dificuldades que a Vitória mencionou, é que com o passar dos anos, Deus foi me trazendo para mais perto dele e eu pude ir crescendo no entendimento de quem ele é e no entendimento da Bíblia, seja participando aqui na igreja, da escola bíblica, seja buscando algumas leituras pessoais, e tudo isso favoreceu para que eu tornasse a leitura bíblica algo constante, algo que, se eu não tiver algum dia, eu vou sentir muita falta. Às vezes a gente passa por momentos, dias, ou às vezes semanas de trabalho intenso, faculdade, em que ter esse momento se torna um obstáculo maior. Mas chegar no ponto em que isso faz falta é realmente algo que a gente deve buscar. Pode acontecer de ter um dia em que a gente não tem o tempo que a gente queria, mas chegar a esse lugar de sentir falta, de chegar no final do dia e pensar, poxa, não tive o tempo que eu queria ter com Deus. Então, acredito que a meta é chegar nesse ponto. Sim. E não trazer culpa necessariamente. Eu não sei se a gente vai conversar sobre Sim. isso, mas a questão da culpa é algo que a gente tem que pensar da perspectiva da nossa motivação. A gente não está lendo a Bíblia ou buscando ler a Bíblia simplesmente para cumprir uma tabelinha de coisas, mas devemos ser movidos pelo nosso amor a Deus. Eu queria saber, pastor, com relação ao aumento, se houve realmente um aumento na sua quantidade de capítulos que você lia por dia. Lá no começo eu imagino que tenha sido pouco, no início quando você começou a assumir esse compromisso, mas eu imagino que isso tenha se tornado mais fácil com o tempo, né? Porque às vezes quando a gente começa alguma coisa parece que vai ser difícil para sempre, como é difícil no começo. Mas como é que foi assim, lá no começo, e como é que é hoje em dia para você ler muitos capítulos e até um entendimento daquilo que você está lendo? Isso melhorou com o tempo? Foi ficando mais fácil? Foi ficando mais dinâmico, mais interessante? Sim, foi curioso, que houve um período no início da minha adolescência em que eu estava com essa dificuldade que eu acabei de mencionar, de começar o ano com uma proposta e acabar não cumprindo tudo aquilo que eu tinha pensado. E por quê? Eu
eu caía no erro de chegar em um dado momento e começar a fazer algumas leituras de acordo com o que eu queria ler. Às vezes eu tentava seguir um plano, mas aí resolvia, não, quero ler agora Provérbios, não, vou ler Mateus depois. E acabava que, quando a gente escolhe o que vai ler, a gente não segue o programa, falta essa disciplina, né? Mas quando eu tomei essa decisão de realmente seguir um plano e não abrir mão disso, as coisas começaram a mudar. Ao mesmo tempo, eu vejo que não foi simplesmente uma decisão pessoal minha de bater 1º de janeiro e falar, a partir de agora vai ser diferente, mas eu vi ao mesmo tempo dessa resolução a mão de Deus fazendo algo diferente na minha vida. E isso eu posso ver nitidamente a partir dos 17 anos. Deus gerou em mim uma fome pela palavra que eu comecei a ler e nunca mais voltei atrás, ler de Gênesis a Apocalipse, parando de ler textos aleatórios e esparsos assim na Bíblia, passei a ler em sequência. E nessa época, por volta dos 17, 18 anos, eu estava entrando na faculdade e durante alguns anos eu fiz um plano de leitura de 6 meses. Eu passei, acho que os 3 ou 4 primeiros anos da minha faculdade lendo algo em torno de 7 capítulos por dia. E isso porque Deus gerou algo no meu coração. Eu vi nitidamente que Deus estava querendo me levar para um lugar mais profundo. Isso foi uma coisa muito clara. E a partir dali, eu nunca mais li 7 capítulos por dia. E passei a seguir um ritmo um pouco menor, mas constante. Continuei lendo de forma regular e sistemática, por assim dizer, né? E já há bastante tempo eu leio 4 capítulos por dia. E uma coisa interessante é que se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, você consegue em um ano ler uma vez o Antigo Testamento, 2 vezes o Novo e ainda 2 vezes o livro de Salmos. 4 capítulos por dia, isso dá 20 minutos. Talvez 15, 20 minutos por dia. É algo razoável, se você realmente está querendo buscar mais profundidade com Deus. E já há bastante tempo eu tenho seguido essa leitura de 4 vezes. Não necessariamente num ano lendo 2 vezes o Antigo, 2 vezes o Novo e um Antigo, mas assim, de Gênesis e Apocalipse lendo 4 vezes. Eu só quis dar esse exemplo para mostrar o quanto... 4 capítulos, o quanto você pode chegar no final de um ano lendo 4. Sim. Né? Cara, você falou um ponto muito importante, porque a gente insiste em não seguir um plano. Tipo assim, pelo menos pessoas que às vezes não são tão metódicas, insistem muito em não fazer um plano. E, cara, isso é muito ruim. Assim, óbvio que você pode ler de forma aleatória, não tem problema. Mas eu vejo como é importante ter um plano, ter algo... Sim. Porque, assim, tem dias que você não vai querer ler, né? Tipo assim, é uma coisa... É um hábito, é uma escolha. Não tem dias que você não tá com paciência, que você não quer, e você vai e senta pra buscar o Senhor. E eu acho que nesses dias, você ter especificamente uns capítulos já separados pra ler, cara, não tem erro. Você vai ler, porque, tipo, é aquilo que eu tenho que ler naquele dia. E eu acho que também tem muita gente que não faz isso porque acha que vai engessar a parada, ou acha que vai engessar a leitura, sendo que, cara, é a palavra de Deus, tipo, é a voz dele. Não tem erro, assim, a gente seguir um plano. Muito maneiro isso. Aí entra na questão da motivação que eu mencionei. Se a sua motivação a fazer um plano de leitura é simplesmente você querer cumprir metas, ou simplesmente você querer preencher tarefas ao longo do dia, você pode cair na culpa se você não cumprir isso, ou isso pode se tornar algo muito seco, muito árido. Né? Você lê a Bíblia, mas aquilo não é o momento em que você está em contato com Deus, querendo se aprofundar no conhecimento de quem Deus é, acima de tudo, e se vê também à luz da palavra. Então, quando a gente muda a nossa motivação e você passa a perceber qual é a real razão de eu estar separando esse tempo, isso transforma todas as coisas. Sim. Isso vai tornar muito mais leve. E um outro erro, além dessa motivação errada, é a gente confundir disciplina como algo incompatível com a liberdade do Espírito Santo no relacionamento com Deus. Eu diria o seguinte: disciplina é algo fundamental num relacionamento saudável com Deus. Veja a vida de qualquer homem e mulher que foram cheios do Espírito Santo, que foram íntimos de Deus, foram usados por Deus. Todos eles têm a marca da disciplina, não tem como fugir disso. E isso não extingue o espírito, isso não apaga o espírito, isso não entristece o espírito. Pelo contrário, o espírito honra. O espírito é um espírito de disciplina. A gente foi chamado para isso. Então, a gente às vezes pensa, né? A disciplina é o legalismo, é aquela coisa, mas
O legalista pode ser disciplinado, e a pessoa disciplinada pode cair no legalismo, mas assim, a pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa disciplinada. Sim. Né? A gente não pode esquecer disso. Sim. Lucas, você falou sobre motivação. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia também na adolescência, eu lembro que uma das grandes motivações que eu tive foi o benefício que eu ia obter daquilo, no sentido de tomar decisões na minha vida. E para que lugares que eu iria, como que eu ia lidar com diversos tipos de situações e tal. Como eu era muito novo, eu queria planejar minha vida de maneira correta, né? E eu pensei na Bíblia, eu vi que na igreja me ensinaram que a Bíblia era realmente um manual de instruções, por assim dizer, né, do ser humano. É o manual de instruções que Deus nos deu. Né? Então, assim, como você acha que a leitura bíblica te ajudou a tomar decisões na sua vida e a escolher um caminho ao invés do outro, escolher o caminho do bem ao invés do mal, da sabedoria ao invés da estultícia? Como você colocaria isso assim, ao longo da sua vida, como que isso te influenciou? Me influenciou totalmente. Graças a Deus eu pude ter contato com a palavra desde mais cedo, e nessa fase de juventude em que a gente toma as decisões mais importantes, seja casamento, profissão, rumo profissional, amizades, tudo isso que acontece nessa fase, se for norteado pela palavra de Deus, vai mudar tudo. E assim, eu sou muito grato porque eu pude estar na igreja, pude amar a palavra de Deus nesse período em que eu tomei essas decisões tão importantes. E a palavra de Deus teve um lugar fundamental, central nisso, não há a menor dúvida. E por quê? Nem todas as escolhas da vida vão ter uma resposta clara. Não vai ser um versículo que vai te dizer com quem você vai casar ou que profissão você vai ter. Mas à medida que a gente lê a Bíblia, à medida que a gente entende mais quem Deus é, qual a vontade de Deus, num sentido mais amplo, e a gente começa a perceber as características de Deus, como Deus age com o seu povo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, nós vamos tendo uma noção mais clara da mente do Senhor, né? E aquilo vai sendo internalizado e espontaneamente as nossas decisões, pela ação do Espírito Santo, vão sendo direcionadas para as melhores decisões, para as melhores escolhas. O temor do Senhor é sabedoria, como diz lá em Provérbios e em outras passagens. A sabedoria de Deus e o temor de Deus se encontram na palavra. Quanto mais a gente conhecer esse livro, mais do temor, mais da sabedoria, mais do Espírito Santo nós teremos, e isso com certeza vai afetar as nossas escolhas, as nossas decisões. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. E eu posso testemunhar, no meu caso pessoal, como fez diferença. Eu tenho intimidade com esse livro para poder tomar boas decisões de acordo com a vontade de Deus. Sim. Por exemplo, você pensar que, cara, Deus deixou um livro. E o que eu vou fazer com isso? Às vezes a gente busca tantas coisas, né? Busca, tipo, um evento que vai nos avivar, busca um retiro para aquecer nosso coração, busca, sei lá, qualquer coisa, busca servir loucamente na igreja, para aquilo, de certa forma, suprir seu relacionamento com Deus. Mas Deus deixou um livro, e o que a gente tá fazendo com ele, né? Tá na nossa cabeceira, tipo, a gente tá lendo. Deus deixou palavras pra gente ler todos os dias. Parar pra pensar nisso é muito confrontador, porque quantos dias, né, a gente deixa de ler as palavras que o próprio Deus deixou pra gente. Sim. E posso só claro, complementar uma coisa do que eu tava falando, pra não dar a impressão de que também na minha vida foi tudo assim, li a Bíblia e Deus falava e eu sempre fazia a escolha certa. Assim, a gente ter o contato com a palavra de Deus não impede da gente, às vezes, tropeçar e ser equivocado. Nós somos falhos, pecadores, eu também sou e fui, e algumas decisões foram falhas, não as principais, né? Creio que hoje Deus realmente me direcionou para casar com quem eu tô casado, para estar como pastor, enfim. Mas no caminho a gente faz escolhas, às vezes equivocadas, e isso faz parte. Mas a bênção é que a mesma palavra de Deus também nos consola quando a gente cai, quando a gente tropeça. E quantas vezes eu já não chorei diante desse livro, diante de situações que eu vi que eu havia me equivocado, errado, e estava colhendo as consequências daquilo, mas esse mesmo livro foi usado para me consolar, para me fortalecer, para Deus dizer: Lucas, vai adiante, segue o caminho, se endireita.
A Bíblia teve esse lugar também na minha vida, de me colocar de pé quando eu estava caído. Sim, eu percebo também que o erro, muitas vezes a gente erra porque... No caso, tem que falar com o microfone. Mas eu acho que vai dar pra ouvir daqui, que eu vou ficar mais pertinho. Então, eu vejo muitas vezes que o erro, ele parte de uma das duas coisas. Ou porque a gente não entendeu alguma coisa, porque a gente realmente não sabe aquilo, a gente não sabe que a Bíblia tem aquela orientação pra gente, ou porque a gente não entende, a gente sabe de uma coisa, mas a gente não compreende na profundidade por que aquilo é certo ou errado. Então a gente continua fazendo. A gente sabe que é errado e, poxa, isso aqui não tá certo, mas no fundo, a gente não segue aquilo porque no fundo a gente não compreendeu, né? Então a gente não sabe, literalmente, a gente não sabe que aquilo é errado, ou a gente sabe, mas na profundidade, realmente, se a gente soubesse a consequência que aquilo ia ter, tanto na nossa vida quanto no nosso relacionamento com Deus, a gente não faria aquilo, né? Na verdade, tudo parte de um não entendimento, né? Seja um não entendimento literal de alguma coisa, que a gente realmente não sabe, ou de um não entendimento mais espiritual, mais profundo, que requer realmente a leitura da palavra. E até a meditação em oração, pra gente entender alguma coisa, né? Eu vejo isso muito na minha vida, assim. Eu, às vezes, ainda tô errando em algumas coisas que eu sei que estão erradas, porque eu ainda não compreendi no profundo por que aquilo é errado. Tipo, foi pra mente, mas não foi pro coração, né? Exatamente. Tipo, a gente sabe, mas não desceu. Cara, eu queria que a gente falasse um pouco mais do dia a dia, da forma prática pra galera. Que eu acho que... Tipo assim, acho que é aquela meta que todo mundo tem, mas que no dia a dia acaba, tipo... E aí eu queria te perguntar como é que... Tipo, como você lida com os dias que você não quer ler a Bíblia? Tipo, sabe? Eu acho que é legal a gente falar disso. Como que, sei lá, no dia a dia, tem que ter um tempo só do devocional? Ou, tipo, eu tenho que separar um tempo só pra estudar? Porque também tem isso, né? Que devocional é diferente de estudar a Bíblia. Enfim, eu acho que é legal a gente falar um pouco disso também. É um pouco difícil tratar, porque cada pessoa funciona de um jeito. Até quando a gente fala, por exemplo, de estudo para vestibular. Às vezes algumas pessoas tentam vender uma ideia pronta de como você ser eficiente nos estudos para passar no vestibular. Mas a verdade é que cada pessoa tem uma dinâmica, cada pessoa funciona melhor num determinado momento do dia, às vezes à noite, de manhã. Então é difícil eu falar, acho que você tem que ler a Bíblia todo dia às 6 horas, sei lá, da manhã. Não sei, tem gente que acorda mais tarde, tem gente que acorda mais cedo, tem gente que nesse horário está saindo de casa. Eu não posso dar uma fórmula pronta e não existe uma fórmula pronta com relação ao horário, tempo e a forma. Isso é muito importante. Né? Então, a primeira coisa que eu diria é assim, você tem que se conhecer. Conhecer a sua dinâmica, conhecer a sua rotina e, a partir disso, separar um tempo. Esse ponto é importante, separe tempo também. Essa coisa de deixar, meu dia tá cheio, em algum momento, quando eu estiver ali numa brecha, num espaço vazio, eu coloco minha devocional, meu tempo devocional. Isso não dá certo, porque, via de regra, a gente é tomado de coisas que vão consumindo nossa atenção, nosso tempo, e se não tiver essa definição de um momento, a gente vai ter dificuldade, né? Então, para dar um exemplo pessoal, né? Eu, quando acordo, eu gosto de separar um tempo de oração. Isso é algo que, a menos que seja um dia atípico, eu sempre faço. Os primeiros momentos do meu dia, eu separo um tempo assim, bom, razoável, para orar, assim que eu acordo. E eu não abro mão disso porque eu sei que ao longo do dia vai ser muito mais difícil eu conseguir orar. Sim. E eu acredito também que faz diferença começar o dia com tempo de oração. Experimente isso, se você não faz, você vai ver que Deus opera coisas extraordinárias quando você começa o dia orando. Eu não tenho o hábito de ler a Bíblia junto com esse tempo de oração. É algo até que eu já pensei em reformular, mas geralmente eu tenho esse tempo de oração. Em outro momento do dia, eu faço a minha leitura dos 4 capítulos. E varia de dia para dia. Cara, muito maneiro você falar isso, porque é um dia com Deus, né? Sim. Tipo, não é o momento do devocional, fecho ali, tipo, depois eu vivo minha vida, Sim. tipo, normal. Não, cara, a gente tá em comunhão com Deus ao longo do dia. Tipo, não existe uma regra que, cara, tem que orar na meia, tipo assim, primeiro você louva, depois você ora, depois você lê a Bíblia. Tipo, cara, se você faz assim, muito bom, mas... Cara, tem algo melhor começar o dia orando e depois talvez você vai estar com mais atenção pra ler.
tipo assim, cara, muito bom você falar isso. Porque é real, parece que é uma receita de bolo, ou tipo, que é uma meia hora engessada. Tipo assim, 10 minutos de oração, 10 minutos de leitura, 10 minutos... Tipo, não, cara. Nossa, muito bom. Então, pessoalmente, eu acabo fazendo dessa forma. E algo que eu acho que vale muito, já partindo para a parte da sua pergunta sobre estudo e devocional, eu também, falando de um ponto de vista mais pessoal, eu não faço tanta separação, não. Inclusive, quando eu estou estudando para preparar uma mensagem ou para dar uma aula na escola bíblica, eu não deixo de tratar aquele momento como um momento de eu me colocar diante de Deus, ouvir a voz dele e estar em oração. Sim. Talvez seja isso que seja entendido por tempo devocional, não é? A gente se colocar em comunhão ali com Deus de uma forma especial, orando e ouvindo a palavra dele. Quando eu estou estudando, eu faço a mesma coisa. E eu não acredito que exista estudo teológico que não passe por isso. Se o estudo teológico for uma atividade intelectual, acadêmica, você vai ter vai ter matado a essência do que é. Então, sim, eu não vejo tanta diferença. É claro que o estudo tem aquela ênfase de você ser mais cuidadoso, talvez consultar um comentário, mas faça o seu estudo de modo devocional. E faça seu tempo devocional estudando, porque estudar é conhecer a Deus. E o propósito do tempo devocional é conhecer a Deus, e a partir do conhecimento de Deus, sim, nós também temos um conhecimento maior de nós mesmos, maior do nosso pecado, maior daquilo que está dentro de nós, né? A Bíblia vai nos lendo à medida que nós lemos a Bíblia. E até tem um teólogo que aconselha, um pastor antigo, que diz: leia a Bíblia contra você mesmo. Ou seja, leia a Bíblia se confrontando ou deixando que ela confronte as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas emoções, e se deixe transformar a partir daquilo que a Bíblia está ensinando você. Sim, tem gente que lê a Bíblia assim, tá vendo? Fulano faz isso aqui. Aí lê mais um pouco, tá vendo? Essa outra pessoa é exatamente assim. Tipo, cara, Davi era tão nada a ver. Tipo, cara, você é nada... o povo de Israel, esse é muito clássico. Sim. Gente, o povo de Israel tão sem noção. Eles murmuram o dia inteiro. Não, e também tá lendo a Bíblia contra os outros, as pessoas que ele conhece. Não, porque a fulana, ela é exatamente aqui. Olha aqui, eu vou falar pra ela esse versículo aqui, vou mandar pra ela agora. Mas a Bíblia tem que ser lida contra nós, né? Porque assim, ela tá expondo, na verdade, as nossas fraquezas. É verdade. Sim. Eu sinto raiva de alguns personagens da Bíblia, isso eu confesso. Eu, quando leio a história de Jacó e Labão, eu tenho uma raiva de Labão. Assim, aquele cara que explora, que muda salário toda hora, eu fico com uma raiva, mas no final eu penso, nossa, quantas vezes a gente também é injusto com outras pessoas, em outra medida e de outra forma, mas a gente é que nem o povo de Israel também no deserto, murmurando, reclamando, querendo voltar atrás. Mas o bom é que o Deus é o mesmo. Mesmo Deus que tinha paciência com Israel, Deus que tem paciência com a gente. Então, graças a Deus. E você falou sobre Davi também. Tem gente que tende a ler a história de Davi e Golias como... tá Davi, tá Golias e tá o povo lá atrás amedrontado. Enquanto eu tô lendo, eu vou lendo e falando assim, não, eu sou Davi, o inimigo é Golias e eu vou salvar o povo que tá lá. Mas na verdade, Davi, na história, é Jesus. E nós somos o povo amedrontado que tá morrendo de medo de Golias, né? Sim. E na verdade a Bíblia inteira não é sobre a gente, né? É sobre Jesus. É sobre Jesus. Então é importante a gente estar sempre se lembrando de ler a Bíblia dessa forma. Cara, isso é muito maneiro. Perfeito. Isso me fez pensar um ponto também que eu pensei da gente falar, é que, cara, quem tá começando, tipo assim, cara, minha família, sei lá, nunca li a Bíblia, nunca me apresentaram isso, a pessoa começa a ler e ela fica um pouco desestimulada, porque muitas vezes ela não entende nada. Ou tipo, talvez você esteja escutando isso agora e aí você viu essa interpretação que o João falou e você pensou tipo assim, cara, eu sempre li do outro jeito. E eu acho que a Bíblia é uma jornada, né? Então, você começa a ler e você vai adquirindo conhecimento com o tempo. E eu acho que a gente tem que ter paciência de adquirir esse conhecimento ao longo do tempo. Sim. Não vai ser uma coisa tipo assim, esse ano eu vou ler, então eu vou saber tudo, então eu vou saber todas as histórias e tipo... Não, eu acho que é um negócio assim, se permita ser iniciante em algo. A gente não começou estudando desde o beabá na escola? Sim. Por que a gente não pode estudar desde o beabá a Bíblia também? E eu acho que uma coisa que sempre paralisa as pessoas é não saber lidar com algumas passagens, não entender. Tipo, não entender e às vezes ter medo daquilo virar uma pedra de tropeço na relação com Deus. Então, por exemplo, sei lá, Deus se arrependeu. Cara, tem várias passagens, né, que fala que Deus se arrependeu.
E aí eu queria que você falasse um pouco como você lidou com essas passagens difíceis, tipo, como é pra você isso? Jean, se você tiver alguma coisa pra falar sobre isso também. Porque é uma coisa que acontece, tem, tipo, várias passagens que a gente fica assim, cara, como lidar com isso? Sim. E aí fecha a Bíblia e, tipo, finge que nada aconteceu. E a Bíblia hoje em dia tem sido muito atacada, né? Sim. E a Bíblia tem realmente passagens que são difíceis de entender, porque envolve todo um contexto, não é necessariamente quer dizer que aquilo que foi feito tá certo. A vida de Sansão, por exemplo, quando você falou de pessoas que te irritam na Bíblia, eu lembrei de Sansão aqui. Tem muitas coisas que me irritam em Sansão, né? Mas tem, por exemplo, uma passagem também que eu acho que é Elias, que alguém fala que Elias era careca, e aí Deus amaldiçoa umas crianças, e vem um urso e come enfim, uma coisa assim que você lê sem contexto e te deixa chocado. Cara, tem aquela de Juízes também, que tem, tipo... Tem um estupro, assim, no capítulo. Sim, e você capítulos pesados. E você fica assim, como isso está na Bíblia? A gente... tem que considerar muitas coisas, né? Começando só por uma questão prática. Não tema começar com pouco. Até esse ano, quem está fazendo a leitura bíblica que eu estou colocando para a Wave, vê que desde o início do ano eu só tenho colocado 2 capítulos. Justamente para aqueles que não têm o hábito poderem começar do pouco. Sabe? E não tem que ter vergonha de começar do pouco. É melhor ser fiel no pouco do que tentar grandes coisas e não chegar a lugar nenhum ou não cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Sim. Ao mesmo tempo, enquanto a leitura prossegue, não se deixe parar por passagens que você não entendeu. Por quê? Como o Jean lembrou, existem aspectos culturais, linguísticos que a gente nem vê, porque o original da Bíblia tá em línguas mais antigas, como o grego, como o hebraico, que a gente não conhece via de regra. A gente tem a tradução somente. Isso são barreiras, porque tem aspectos linguísticos, aspectos culturais, tem uma porção de coisas que podem dificultar a interpretação. Além do fato de que nem todos os mistérios de Deus, por Deus ser Deus, vão ser compreensíveis. Então, há coisas que estão na Bíblia, mas que fazem parte do mistério de Deus. A doutrina da eleição, por exemplo, é algo que a gente vê em inúmeras passagens, Paulo fala muitas vezes, mas é um mistério. O teólogo mais profundo, mais brilhante que já existiu, não deu conta de explicar tudo a respeito dessa doutrina. E isso faz parte porque a revelação de Deus é dada a nós, em certa medida, porque nós somos humanos, né? Há coisas que Deus não revela e há coisas que Ele revela que são mistérios. E que a gente também tem que saber o limite. A gente não vai avançar até além de um determinado ponto porque a nossa mente é limitada. Então isso é um fato. Agora, o que a gente faz diante disso? Primeiro é não parar, prossiga no seu propósito. Encontrou uma passagem difícil? Continua. Busque recursos, converse com alguém que tenha mais conhecimento, mais maturidade. Busque livros, busque literatura, um comentário às vezes. Tem tanto livro falando de contexto histórico, falando dos grandes impérios da época do Antigo Testamento, falando do contexto da Palestina no tempo de Jesus. Tanta coisa que enriquece a nossa compreensão. Sim. E é super acessível, gente. Material de graça na internet, material que em livrarias evangélicas você encontra no Rio de Janeiro, no Niterói. Muita coisa acessível com preço bom. Então tem que ter essa busca também da compreensão, sabendo que nem tudo de fato a gente vai entender. Agora, sobre o arrependimento de Deus, vocês querem que fale um pouco sobre isso? Vale Sim, a pena? Por favor. Tem 2 passagens do Antigo Testamento em que a gente vê isso sendo mencionado. Eu faço questão de ver com vocês. A primeira delas está lá em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel 15, aquela história de Saul e Davi. Na verdade, antes de Davi entrar em cena com Saul, a gente vê o seguinte. Deixa eu achar aqui a passagem. Versículo 34 e versículo 35 do capítulo 15 de 1 Samuel. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa, em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel.
Essa é a versão NAA, mas a versão ARA diz que o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Agora, o interessante é que poucos versículos antes, eu li o 34 e 35, no versículo 29, é dito o seguinte: também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Novamente, na versão ARA, está escrito que Deus não se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então, aqui a gente vê essa palavra sendo usada. E também em Jonas, capítulo 3 de Jonas, versículo 10, diz assim: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Na versão ARA está que Deus se arrependeu. Isso porque o povo também se humilhou diante de Deus, diante da pregação de Jonas, e a pregação de Jonas é que Deus ia trazer juízo sobre Nínive. Enfim, o que essas passagens nos dizem? Aquele texto de Samuel diz que Deus não é homem para mentir, para se arrepender. E nós sabemos por toda a revelação de Deus na Bíblia que Deus é imutável. Esse é um dos atributos de Deus, a imutabilidade. Deus não muda, Deus é sempre o mesmo. Agora, por outro lado, a gente tem que entender duas coisas. A primeira é que Deus age de formas diferentes diante de situações diversas. E isso fica muito claro na história de Jonas. O que Jonas foi pregar? Jonas chegou para o povo e disse assim: arrependam-se, porque Deus trará juízo. Essa é a mensagem que Deus mandou para Jonas. Agora, o povo se arrependeu. Aí Deus se arrependeu no sentido humano? Não. Deus teve uma reação diversa a uma situação diferente. Se o povo continuasse na impiedade e na falta de arrependimento, o juízo iria vir. Porque Deus falou que assim seria, Deus é imutável, é o que aconteceria. Mas o povo mudou. Diante da mudança, da reação do próprio povo, Deus também teve uma atitude diferente. O povo se arrependeu, Deus decidiu: eu não vou mais trazer o juízo, não porque eu simplesmente mudei de ideia. Não porque eu sou instável, né? Não porque eu sou instável, mas porque eu sou um Deus de misericórdia. E o que está implícito nessa história toda? Deus queria o arrependimento do povo. Deus não queria simplesmente destruir todo mundo. Tanto que ele envia Jonas. Se Deus não tivesse nem aí para os ninivitas, Deus não enviaria Jonas. Mas ele enviou Jonas porque ele queria o arrependimento. E como o povo se arrependeu, Deus, por assim dizer, mudou de atitude. Agora, tem uma outra coisa que a gente... Eu acho que é aquela parada que muitas vezes a gente não alcança, que a vida com Deus é o ao vivo. Sim. Tipo, não tá tudo pré-estabelecido. As nossas atitudes... Sim, existe de fato um plano soberano. Mas o que eu quero dizer... Deus, né? Existe a soberania de Deus, mas existe um relacionamento ao vivo com Deus. Então, tipo, as nossas atitudes afetaram a forma com que Deus reagiu. Isso é surreal, cara. Assim. E tá tudo dentro do propósito de Deus. Essa história toda de Nínive tá dentro do que Deus já determinou. Mas tudo isso é registrado a partir do ponto de vista humano. Sim. E essa é a segunda coisa que eu ia falar para vocês. O ser humano, quando ele interpreta os fatos, e ainda mais na Bíblia, que foi escrito por homens inspirados mais por homens, eles colocam uma linguagem humana. Não tem como fugir disso. E existe uma figura de linguagem que se chama antropopatia. O que é antropopatia? É você atribuir a Deus sentimentos humanos. Por quê? Porque a nossa linguagem, o ser humano fala daquilo que ele conhece. A nossa linguagem é a expressão daquilo que a gente conhece. E quando tratamos das coisas de Deus, a gente muitas vezes acaba atribuindo a Deus coisas que são nossas, mas que fazem parte dessa figura de linguagem. E quando a Bíblia diz Deus se arrependeu, faz parte dessa ideia de antropopatia. Outra coisa, antropomorfismo. O antropomorfismo, o que é? Você atribuir a Deus uma figura humana. Deus é espírito. Deus não tem uma mão, mas a gente pode usar essa linguagem. A mão de Deus veio sobre tal pessoa. A Bíblia diz, os olhos do Senhor percorrem a terra. Mas Deus é espírito, Deus não tem olho, né, nesse sentido físico. Mas o que acontece? A gente, por usar uma linguagem humana, por falar daquilo que a gente conhece, a gente atribui a Deus algo que é próprio da nossa realidade. Então a gente tem que entender dessa perspectiva. Muito bom. Muito bom. Eu queria fazer só um comentário. Aquilo que você falou de passagens difíceis de ler, tem a ideia também de que a própria Bíblia explica a si própria, né? Então, assim, tem coisas que a gente não entende no Novo Testamento. Sim.
Jesus falando sobre o templo, sobre sacrifício, e geralmente a gente começa a ler pelo Novo Testamento, ou pelo livro de Mateus, ou pelo livro de João, os evangelhos e tudo. Mas tem muita coisa que é ali que fica meio obscura se você não entender o Velho Testamento. Mas aí você vai lá no Velho Testamento, lá no Pentateuco, Moisés, e aí você entende realmente o início daquilo tudo, e o princípio, e o que Jesus estava falando, né? Então, assim, porque você falou que às vezes a gente passa por algumas passagens e tem que seguir. Sim. Né? Porque não pode parar ali e falar, não tô entendendo. Na verdade, aquilo ali vai ser explicado num outro momento. Perfeito. Ou vai ser explicado quando você voltar para aquela passagem, você vai entender, porque, né? Então, na verdade, é bem circular a Bíblia, né? Por isso que é importante ler de Gênesis, Apocalipse e continuar nisso. Verdade. E, cara, eu acho que também é uma coisa que a gente tá lendo junto, né? Tipo assim, a gente troca, por exemplo, eu acabei de aprender essas palavras, eu não conhecia. Eu entendia eu entendia a primeira parte, mas eu não sabia disso. E eu acho que é por isso que a gente tá em comunidade. A Bíblia não é pra ser lida também você isolado no seu quarto sozinho. Verdade. É por isso que a gente tá aqui junto. Eu acho que é por isso que a gente tem amigos cristãos que a gente compartilha, tipo, cara, pô, Deus falou isso comigo. Aí João vai falar, cara, Deus falou isso comigo. E aí você aprende uma coisa nova sobre a Bíblia. Eu comento, tipo, cara, eu li isso. Por isso que a gente tem pastor, gente. Também. O cara é dedicado a estudar a palavra, a se aprofundar na palavra. Então, a Bíblia é algo a ser lido em comunidade, né, também. E isso a gente vê a herança da Reforma Protestante, né? Sim. Um dos problemas da igreja na Idade Média é que você tinha uma classe de pessoas que eram detentores do saber bíblico. A Bíblia não era acessível à igreja no sentido mais amplo. Mas com a reforma a gente tem não só o acesso à palavra de Deus, mas a ideia de um sacerdócio mais amplo. Não é o pastor ou o intérprete, o pastor ou infalível, mas é o pastor que é membro desse corpo mais amplo. E eu posso aprender com a Vitória, com o Jean, sendo pastor. E eles aprendem comigo e a gente troca, porque o Espírito Santo é derramado sobre todos nós. E é claro que uns se dedicam mais que outros, mas assim, todos têm algo de Deus para contribuir. E é na comunidade, são nessas trocas, nessas conversas que a gente cresce no conhecimento do Senhor e a vontade de Deus. A Bíblia é um livro para ser estudado e lido, especialmente em conjunto, no nosso tempo particular, mas especialmente quando a gente se reúne como igreja. Sim. Né? Perfeito isso. Ah, fofo. Fofinho. Sim. Você tem alguma coisa pra falar? Não, assim, eu teria 1 trilhão de... Cara, dá pra fazer... É um assunto que vale dá muita pra conversa. falar aqui de muita coisa. Tipo assim, o que não falta é dúvida. Fazer um podcast só de temas polêmicos. Pô. Só de passagens polêmicas. Aí, ó. Anota. Sucesso. A gente faz com outro convidado, né? Não, vai ser você mesmo, pastor. Não pode, não. Não, e eu não vou entrevistar, tô brincando. Cara, eu acho que a gente podia orar agora no final. Eu queria pedir pra você fazer uma oração. Tá certo. E eu pensei da gente orar por fome na palavra. Pra gente ter fome da Bíblia, fome de entender a Deus, de ir pra palavra pensando não no que eu posso, não no que eu vou ganhar com isso, mas no que eu vou perder pro Evangelho hoje a partir dessa leitura da palavra. Sim. Amém? Tá certo. Senhor, nós te agradecemos por tanto privilégio que nós recebemos, pelo privilégio da salvação, pelo privilégio de termos acesso à Tua Palavra. São tantas as regiões do mundo que não tem uma Bíblia traduzida para os idiomas, Senhor, das populações, e nós temos tantas versões, tantas oportunidades de estudo. E, Senhor, nós oramos para que cada vez mais o nosso coração se incendeie com a Tua Palavra, pelo desejo de ler e nos aprofundarmos na Tua Palavra, que isso seja uma realidade na Amém. Wave, na Igreja Betânia, que sejamos jovens que buscam cada vez mais Te conhecer através da Palavra, que isso gere transformações na vida, que isso nos leve para um lugar de maior intimidade com o Senhor, de maior compreensão do Evangelho, que nos leve também a atitudes de evangelismo, de testemunho, de levar essa mesma palavra para outras pessoas que não a conhecem. Senhor, nos ajude quando estivermos cansados, desestimulados, que o Teu Espírito Santo continue a nos levar para perto de Ti, a nos fazer ter o cuidado de a cada dia separar o nosso tempo para ler, para orar, para meditar, e que na verdade isso faça parte de todo o nosso dia,
para além daqueles momentos específicos de devocional, que todos os nossos momentos, a cada dia, a cada semana, possam ser marcados pela Tua presença. Amém. E pelo Teu Espírito nos trazendo à mente palavras, versículos, textos que nos ajudem na caminhada e nos ajudem a vivermos aquilo que o Senhor deseja para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Lucas, por esse tempo. Eu que agradeço. E é isso. Até o próximo podcast. Valeu, gente. Valeu!